Como é que pronuncia? Andeglieri. 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 Como é que tu fala? Andeglieri. 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 Caralho, difícil pra caralho. Andeglieri. Por isso que eu não queria ser narrador de futebol, né, cara? Imagina que eu tô lá narrar aqueles times, tipo... O cara deve ter que ficar a semana inteira lendo o nome e repetindo. Lendo o nome e repetindo. Já sei uma profissão que tu ainda não teve. Narrador de futebol. Jogador de futebol. Narrador, né? O jogador já Também. forçou demais a barra. Vai começar então mais um Avante Tech Talk. E hoje a gente vai falar sobre estágio, galera. Estágio. Estamos acompanhados hoje. Estamos acompanhados de 2 ex-estagiários, cada um de uma turma do Innovation Class. A gente vai falar ainda o que é o Innovation Class, relaxa, tá de boa. Mas a gente vai falar sobre estágio. Eu vou começar lembrando do meu tempo de estágio, que faz muito tempo atrás. E eu acho que a ideia é a gente bater nesse papo dessa... primeira, né, o primeiro contato com a profissão é o estágio, né? Hoje em dia, não tem como, na minha época já era. Então, estágio é uma oportunidade de aprender. Apesar de que, agora lá vem as histórias de velho, cara, na minha época, estágio, a galera só pegava, contratava e botava pra trabalhar. Hoje em dia tem muito mais cuidados com o estagiário, o que eu acho legal, de boa mesmo, porque hoje em dia realmente é uma oportunidade de aprender, principalmente aqui na Avante, né? Aqui é bem legal o programa. Então, para quem não sabe, a Avante tem um programa, é o Innovation Class. A gente vai começar agora mais uma turma, estamos terminando a seleção. Vamos falar de como é que foi esse processo de seleção. Mas temos aqui um representante da turma 02, que é o nosso amigo Guilherme Andeglieri. 03, né? 03 é tu, cara. Não, eu vim antes, cara. Tá, tu é o 4 então, cara. Eu vim antes, cara. É verdade, tu é o 02, tu é o 03, A gente cara. treinou antes de A começar. gente treinou antes de começar, mas vai ficar assim, não tem problema. Então, eu sou o Rafael Camargo, eu comecei na turma 02 do Innovation Class, foi a segunda turma. Então, pelas histórias que me contaram, a gente teve a primeira turma, foi um piloto, um modelo teste, e eles ficaram depois um tempo parados antes de vir a minha turma. Então, quando veio a minha turma, foi uma turma bem grande. A gente entrou, acho que 10 ou 12, se eu não me engano. E, na verdade, eu entrei meio... não da forma convencional, né? Eu entrei depois. Só um detalhe, a Avante, além de ter o programa de estágio, ela paga bolsas também, tanto para Bolsas, pessoal não do tá segundo estudando. grau, quanto para uma turma do técnico do Senai, né? Uhum. E aí, no teu caso, tu era bolsista? Não, tu só se Não, inscreveu só me para inscrevi. a oportunidade que tu viu. E onde é que tu viu essa oportunidade? Na verdade, entraram em contato comigo para a vaga de trainee. Só que na época eu não tinha disponibilidade de horário. Só eu não tinha reparado durante o processo que trainee eram 8 horas e eu não tinha disponibilidade. Eu ia conseguir só 6. E eu fiz todo o processo seletivo para trainee e coisa, porque foi o que eles entraram em contato, me passaram tudo. Só que daí na hora de que a gente tava terminando a entrevista, me falaram: "Aí, para você mudar a tua aula para de noite, para conseguir fazer às 8 horas". Aí eu falei: "Olha, não tem como, eu tô fazendo ensino médio". E daí que ficou nessa pendência, então eu não ia conseguir entrar como trainee. E daí que eles foram ver que talvez eles conseguissem uma vaga dentro do Innovation Class. E daí, depois de umas 2 semanas, eu acho, a gente conversando ali, deu essa vaga, eu consegui, daí eu entrei na turma um pouquinho depois, até depois de 2 desenvolvedores que estão com a gente hoje já terem sido efetivados, né, entrando em projeto real. E tu, Gui, como é que foi? Tu era bolsista ou tu viu a vaga? Não, eu era bolsista quando a vaga apareceu do nada. Eu me inscrevi normal, eu já tinha um conhecido aqui dentro da Avante, que era o Edivaldo, Uhum. e ele Que, aliás, acabou... o Edivaldo ele fez também Innovation Class? Não. Não, ele já ele entrou entrou contratado direto como já. júnior, Entendi. sim. Inclusive, essa foi uma outra dúvida que apareceu. Uhum. Daí ele me indicou, eu segui com a vaga normal, e foi isso. Acho que eu fiquei uns 3 meses durante o projeto de sequência do Rafael, que era fazer ali o layout, que era pedido para nós, e depois eu fiquei, acho que mais uns 2 meses em projetos reais, antes de subir para trainee. Quem que foi o teu mentor da tua turma? Ah, eu peguei bem nessa troca, na verdade. Começou com o Carluxo, A né? gente começou com o Carluxo, o Carluxo, ele saiu, a gente não ficou muito tempo com o Carluxo, e logo após a gente pegou o Vitor Magaldi, que também foi um ótimo instrutor, até hoje, ajuda pra caramba a galera. Que é o atual, né? Hoje Sim, o Vitor sim. é o tutor das Turma turmas de atuais, estágio. de Uhum. estágio. E eu acho que é bom explicar que, assim, o que acontece com o pessoal que é selecionado. A gente faz a gente abre lá uma chamada pra galera que tá querendo se candidatar ao Innovation Class. Vem lá currículos
aos montes, no caso. A gente faz uma pré-seleção primeiro, que é um filtro baseado em região. Por quê? Porque o programa Innovation Class, ele é aqui, dentro da Avante, o presencial. E também tem questões técnicas do sentido, o cara tem que estar estudando, ele não pode estar muito perto de terminar o curso, porque senão ele vai terminar e não vai poder continuar o estágio. Então tem algumas questões técnicas que a gente analisa ali, faz essa pré-seleção, o RH, a Rafa e a equipe dela faz essa pré-seleção. Feito isso, aí a gente faz uma análise de currículo, então tem um segundo filtro que é baseado em currículo. Claro, né, gente, é estágio, a gente é bem consciente disso. Quando a gente está fazendo uma análise de currículo de um candidato a um programa de estágio, a gente está olhando ali, tipo assim, ele está estudando, de repente ele está fazendo um cursinho online, a gente não está esperando ali uma experiência de um trabalho passado. Não, claro. Então, mas é bom deixar bem, né, bem claro, porque as pessoas já podem começar a taxar, tá procurando estagiário experiente. Não existe. Estágio é outra história. Então, né? a análise de currículo é isso, é fazer esse filtro ali para entender ali o cenário de cada um. Porque tem muita gente em mudança de carreira, então é bom entender o perfil de cada um. Feito isso, aí a gente vai chamar para entrevistas, um grupo para entrevistas. Dessa entrevista, a gente vai entender o momento, a fase da pessoa, o que ela quer para sua vida profissional, obviamente. E aí, daí, a gente vai selecionar os de 8 a 12, aí depende da turma, depende da época, que vão fazer aqui o programa de estágio. O programa de estágio, é importante também falar que aqui na Avante é 45 por 45, então é feito 45 dias, depois é feita uma análise, todo mundo foi bem, todo mundo continua, não necessariamente a gente é obrigado a cortar ninguém, e aí vem a segunda fase de 45. O que acontece? Nesse período, as pessoas elas estão estudando dentro da Avante. Elas não estão trabalhando em projeto real. Elas têm um tutor que fica ali disponível, é feito um projeto, né, ao longo desse tempo, com apresentações ali semanais, e a gente vai acompanhando, vendo o desempenho, dando feedback para a pessoa crescer, né? Quer acrescentar uma coisa, Rafa? Não, é isso aí. Esse é o fluxo, mais ou menos, né? Então, a gente vai ter o projeto, a gente vai ter as entregas e a gente vai ficar estudando e vendo como resolver cada um desses pontos, né? Basicamente isso. Quando tu entrou, qual o nível de experiência que tu já tinha? O quão difícil foi o projeto? O que tu acha assim que tu patinou mais? O que tu acha que tu evoluiu mais durante esse período ali inicial? Olha, a minha experiência era pouca. Inclusive, eu já entrei com dificuldade. Mas não na questão da estruturação e do aprendizado na tecnologia. Mas sim sobre como utilizar o framework que a gente utiliza ali, o Bootstrap, os Tachyons e tal. Essa foi, inclusive, a minha maior dificuldade na hora de lidar. Mas, cara, super de boa, documentação de boa, inclusive o instrutor, o Vitor, de boa, ajudou demais. Cara, foi um foguete, que eu subi no foguete e fui, cara. Eu acho uma coisa que também que eu gosto sempre de salientar, até a última turma que entrou, foi a turma que eu mais acompanhei de perto. Porque a tua turma, na verdade, eu ainda fiz um tapa-buraco ali, né? Eu fiquei uma semana ou duas antes de o Vitor entrar. Mas eu não participei da seleção, não sabia ali o perfil de cada um e tal. Essa última, mas aí foi quando eu comecei a me envolver um pouco mais com isso. E eu sempre falo que, tipo, para eles ali não é uma competição. A gente é um time. Foi o que eu falei para a última turma que entrou. Não é uma competição, é um time. Vocês são um time. Vocês têm que se ajudar. Sim. Porque no dia a dia dentro da empresa, a gente se ajuda. Essa é a realidade. A gente se ajuda, a gente pergunta um pro outro. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma ideia errada de que está entrando. E como tem uma linha de corte... Sim. Vou, né? Não é uma competição. Não, todo mundo que tá ali já ganhou a oportunidade, então agora é só se desenvolver e crescer todo mundo junto. Se os 10 que tiver ali forem bons, eles vão continuar os 10. Não precisa, a gente não tem nenhuma... O programa não tem nada especificado ali que a gente precisa cortar ninguém. Sim. Na verdade, gente, a gente precisa muito de profissionais urgentemente pro setor. Então, tipo, cortar pra gente é uma dor, não é, tipo... algo que a gente queira. O que acontece? Só em casos extremos. Extremos, E não é que a pessoa também não vá poder seguir carreira, tá, gente? Às vezes é uma questão de momento. Sim. Simplesmente ela vai precisar fixar um pouco mais a base, levar um pouquinho mais de tempo antes de estar naquele ritmo que tá aquela turma. Acontece. Até a pessoa se acostumar com o ritmo, né? Cada um tem um ritmo, né, também. Na nossa turma teve uma colega que ela preferiu sair, justamente ela pediu para sair,
para conseguir estudar um pouco mais para depois continuar e depois voltar a trabalhar para ter melhor uma base sólida de conhecimento para depois continuar, mas foi escolha dela também. Legal ter essa consciência, né? Eu Sim. acho bacana isso também, porque o que acontece? Como entra em grupo, querendo ou não, é igual uma sala de aula, sabe? Assim, cada um tem o seu nível, que já chega de alguma experiência que pode ter tido anteriormente, ou etc e tal, e cada um tem o seu ritmo de aprendizado. Então, às vezes, dá uma destoada, é normal a pessoa, tipo, querer ter o seu próprio ritmo e depois voltar. Então, isso, assim, então, para todos aqueles que fizeram Innovation Class e, de repente, não estão na Avante, cara, confio muito que vocês vão ser excelentes profissionais do futuro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eles já foram selecionados, né? Então, assim, vai depender muito do tema e de como estava indo o estágio, né? Isso é momento, sabe? Isso é momento. Então, isso não quer dizer nada. E tu, Rafa, como é que foi na tua época? O que tu acha que foi legal, que tu aprendeu? Cara, foi bem legal. Eu já tinha uma experiência por conta de estudar mesmo, por ser autodidata. Então, eu já estudava bastante. Então, eu já cheguei um pouco mais tranquilo, que nem eu falei, eu cheguei um pouco mais tarde. Eu cheguei 2 ou 3 semanas mais tarde. Então, eles já tinham toda essa base. E daí eu entrei meio perdido. Mas eu tive o apoio, na época até eu cheguei a conversar com o Diego, que me passou os materiais, eu aproveitei para estudar no final de semana, e daí no começo da semana eu fui falar com o Carlos, ele me deu as orientações, mostrou o que tinha que fazer, e daí em pouco tempo eu já consegui alcançar e acompanhar eles e seguir com o programa normal, assim. Foi o desenvolvimento de uma loja, então com todas as funcionalidades que a gente pode querer, e foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. E aí, passando por esse treinamento, né, de 3 meses ali, às vezes menos, tá? Depende o programa, tá, gente? Aqui eu tô dando uma regra geral, mas aí depende, cada programa, às vezes a gente acerta ali para definir como é que vai ser a estrutura. Mas normalmente é isso. Aí a pessoa ficando, ela vai seguir o fluxo, ela vai ser estagiária, depois ela vai virar trainee, depois ela vai virar júnior e assim por diante. Não né? necessariamente a pessoa vai seguir o fluxo. Se ela tiver uma performance fora do normal... Acima do normal, sim. claro. Por exemplo... Várias pessoas foram direto para trainee porque já Sim. chegaram num nível... Eu consegui entrar depois na turma porque 2 já tinham sido efetivados. Então, eles já tinham conhecimento para trabalhar. Então, eles já foram efetivados e daí eu entrei numa dessas vagas. Muitas vezes também o que acontece? Tem gente que já tem experiência com desenvolvimento, mas não em front-end. Então, a gente pega ali gente que vem no background de PHP, vem no background de outra coisa ligada à tecnologia. Então, quando ele chega no programa ali, é muito rápido, ele já tem uma base. Então, eu vou citar o caso aqui da Amanda, que hoje está no suporte. A Amanda já programava em Vue. Então, quando ela chegou ali, cara, foi muito rápido ela pegar o React, pegar o Vtex, cara. Eu acho que não ficou nem a metade do curso e a gente já colocou ela como trainee. 1-2 meses, ela participou dos meus programas. Isso, mas de foi teste. super rápido, ela não ficou até sim, o final. sim. Foi tipo, ela já ali, a gente já viu que ela já tinha uma base, já colocou. Então, assim, a gente analisa cada caso um caso também. Isso, entendeu? vai depender, que nem eles lá. Na verdade, os 2 entraram como estagiários, mas já tinham uma experiência, acho que foi mais para ver a capacidade, e daí já passaram direto, né? Então já sabiam que eles eram capazes de executar as tarefas mesmo. E, cara, e quando vocês entraram, assim, com os seus colegas, assim, do curso, como é que foi a repercussão? Eles perguntavam para vocês como é que era estagiar, como é que era o programa? Tinha essa curiosidade de quem estuda com vocês, não? Sim. Sim, claro. Cara, primeiro veio as piadinhas, né? Passou, aí sim, hein? Vai patrocinar agora. Primeira coisa que vem na cabeça dos caras. Mas depois eles pararam de comentar e tal, só ficam perguntando, como é que é lá, como é que as pessoas lá, como é que tá indo lá. E a gente sempre comenta, assim, ou até quando não pergunta, a gente fala sobre como é que tá sendo a experiência aqui, né? Porque hoje no Senai tem uma raça, né, que é daqui, né, cara? Então, tipo, tem um time Senai, né? Sim, sim. Só que, cara, é bom, eu sempre enfatizo isso pra eles, o quão importante é uma vaga de estágio. Claro. E o quão importante é estar aqui, tá ligado? Eu sempre dou essa enfatizada pra eles sempre aproveitar. Inclusive, não sei se tu já comentou que vai ter agora a nova... Começa dia 2 agora, a nova turma. Essa semana a gente tá terminando a seleção. As últimas Isso. entrevistas. Eu já comentei com algumas pessoas de lá, falando, vai ter aqui entrevista, claro. Tentem aí o que vocês puderam para participar, porque é algo importante. Realmente é uma de grande importância na carreira de um programador, cara. É uma mudança muito grande, né? Pra quem tá só estudando, começar a estagiar é uma coisa muito legal. Agora, Sim. vamos lá.
eu faço algumas entrevistas, o Rafa já fez entrevista também, o Diego faz, o Thiago faz, tem então assim uma galera que... A Rafa também faz, tem a galera, o Vitor também faz, mas queria trocar uma ideia agora, é o seguinte, vamos fazer um exercício aqui de preparação para o cara se candidatar. Vamos tentar pensar o que seria legal o cara saber, o que seria legal o cara se preparar. Então vamos lá, Rafa, dá a tua opinião aí, o basicão. O cara, para começar assim, a se candidatar, o que tu recomendaria esse cara? Básico, vamos lá, para entrevista, ou antes de se candidatar, né, para se candidatar à vaga, para preencher as coisas. Ele viu a vaga lá, rolou lá, ó, vai rolar o Innovation Class da Avante, o que ele deveria dar aquela olhada, dar aquelas preparadas? Ele tem que, principalmente, ler os requisitos, ver se ele já tem conhecimento na área que eles querem. Então, por exemplo, que nem a gente falou, já não está procurando experiência de trabalho, mas se você conhece as tecnologias, se você já trabalhou com alguma delas, tudo... Eu acho que é muito importante o cara saber se ele se encaixa na vaga, se inscrever e ser honesto, né? Eu acho que não vale mentir, porque não tem como passar com mentira. Então, inventar coisa que não existe, falar que trabalhou mais do que já conhece, tudo. Isso, trabalhou, claro, quando eu falo trabalhou, já desenvolveu um projeto, alguma coisa, não de experiência prévia. Mas eu acho que é bem importante ser honesto, porque aqui a gente não está procurando gente com anos de experiência. A gente quer gente que esteja disposta a aprender e tá ali no dia a dia, estudar e coisa. Então, é muito legal você ser honesto, vai lá, descreve tudo que você sabe, o que você não sabe. Claro, sempre enfatizando o que você sabe, tudo, né? Se vendendo a melhor forma de você. E tu, Gui, o que tu acha? Cara, o Rafael já colocou aqui tudo que tinha que colocar. Cara, é muito importante ser original, ser criativo, mostrar todos os teus pontos fortes ou fracos. Só que eu ainda acrescentaria no que o Rafael disse sobre pesquisar aquela tecnologia que a empresa está utilizando. Por mais que tu não precise saber com o que ela trabalha, tu precisa pelo menos entender o que é ela ou para que ela é utilizada naquele ramo. Porque se tu é um programador, tu tem que entender com quais tecnologias tu vai lidar, com qual ecossistema ou tipo de ecossistema tu vai estar incluído. Então, a minha dica é se preparar, entender o que a gente utiliza, entender quais são as ferramentas, dar uma revisada ali básica, nunca é demais. E é isso, cara. A Júlia que tem o podcast aqui também, do Avante Tech Girls também, vale a pena conferir lá, já tem 2 episódios, elas já gravaram mais um. E ela falou um negócio, quando a gente estava fazendo um podcast com ela, que é um bom ponto, assim, que é experiência não é exatamente a experiência profissional. Experiência pode ser a experiência de eu desenvolver meu projeto pessoal. Sim. Então, quando a gente fala de experiência em termos de estágio, não estou falando daquelas vagas malucas, tá, gente, que tem na internet. Aquilo lá descarta. Outro nível, né? A gente está falando aqui, você... não tive a oportunidade de trabalhar ainda. Pega, faz um projeto, tenta você fazer um site seu, um site do seu currículo, um site da sua escola, qualquer coisa. Porque se eu li um tutorial de React, fiz 2 modelinhos de site, coloquei lá no Heroku, na conta gratuita, no Netlify, botei no meu GitHub. Cara, concorda que assim, um pouquinho de experiência agora você já tem. Uhum. O pessoal confunde muito experiência com ter trabalhado em uma empresa, e não necessariamente isso é verdade. Você pode ter experiência porque você estudou e fez alguns projetos que você tentou fazer. Não precisa ser nada elaborado, gente, mas tenta fazer. Cara, isso já te dá um destaque enorme. Sim, sempre. Né? Te dá um destaque Eu acho que muito tem bom. muito valor, na verdade. O projeto pessoal é uma das coisas que mais pesa quando você está entrevistando alguém ou quando você olha o currículo e vê o que a pessoa já fez, o que ela se focou em desenvolver, concluir um projeto. Isso tem muito valor. E o GitHub, né, ele é interessante, só que aí a gente já conversou um pouco, até vou fazer aqui um jabá. Eu e o Rafa, a gente gravou um podcast sobre contratações lá no Commerce Experts, vai sair aí na próxima semana. E lá a gente falou de coisas mais genéricas, mais sobre contratação como um todo. A entrevista, o processo de o processo de entrevista, mesmo, né? Mas aqui, uma coisa que vale ressaltar, que a gente também citou lá, é a questão do GitHub, né, Rafa? Dá Sim. aquela dica do GitHub, o que o cara deve e o que o cara não deve. Então, claro, assim, o GitHub ele é uma ferramenta incrível para quem sabe usar, né? O problema é que, assim, não é porque você acabou de entrar no mercado que você tem que ter milhares de projetos e você vai sair copiando qualquer coisa. Não é assim que funciona. Principalmente quem está selecionando e, né, entrevistando mesmo, já está acostumado, já viu o que é um projeto padrão, modinha que está acontecendo. Então,
separar um projeto que você mesmo fez, você acha legal contribuir com ele, você acha que ele acrescenta valor, não é só ver um tutorial, copiar um código, colocar ali, então assim, clonar Spotify, Netflix e coisa. Tudo isso tem o seu valor, mas nem se compara você pegar o teu projeto que você clonou o Spotify e fazer um Spotify só pro teu gênero de música, então fazer uma coisa que só você tem. Isso tudo acrescenta muito mais valor porque é um projeto único. Não são 10 mil pessoas que assistiram aquela aula e têm o mesmo projeto, né? É isso porque o que a gente vê hoje? O pessoal faz muito esses cursos online, e o que eu acho super legal. É muito legal. E esses cursos, eles sempre fazem um projeto proposto. Ah, vamos clonar a interface do Netflix. Cara, muito legal. Só que o que eu sempre recomendo, e o Rafa também já falou bastante sobre isso, né, Rafa? É dar uma estendida, depois que você faz isso, pega aquele projeto e tenta personalizar. Porque senão, cara, vai ser só um copiar e colar. Você só vai olhar o que o cara fez e colar. E, cara, até para fixar o conteúdo, se você tentar fazer uma coisa autoral, mesmo que em cima daquilo, tu vai, tipo, prender mais. Pô, e se eu tirar isso? E se eu colocar aquilo? E não sei o quê. Isso vai fazer com que você evolua e vai se destacar, porque, cara, hoje tu entra no currículo de muita gente, no GitHub, cara, parece o mesmo. É o mesmo projetozinho de clone de interface, coloridinho, o GitHub. Ah, cara, legal, mas assim... tu tem que ser um pouquinho diferente. Tem que ser original, dá um pouquinho, algo a mais, seja original. Então, assim, não, sabe o projeto lá que eu aprendi fazendo na Rocket City? Eu fiz ele e depois eu modifiquei assim, ou modifiquei assado. Cara, isso é um plus, sabe? É muito legal porque às vezes você se propõe a fazer alguma coisa que não era o intuito original e acaba descobrindo mais coisa, estudando mais e vai acrescentar um conhecimento que não necessariamente você ia ter só de copiar alguma coisa pronta, né? E aí, como o Gui falou, né? Dá uma olhadinha nas tecnologias, dá uma pesquisada, é sempre bom. Pesquisar sobre a empresa, é pesquisa super importante. sobre a empresa, pô, ver se é isso que você quer, o que você gosta. Programação, gente, ela é igual matemática, tá? Você vai aprender ela, mas ela é só um meio. Sim. No dia a dia, você vai ter que aprender um domínio de negócio onde você vai executar aquilo lá. Hoje, aqui, qual é o nosso domínio de negócio? E-commerce. Então, a gente vai aprender a executar a programação dentro de e-commerce. Assim como quando você aprende matemática, você pode ser um engenheiro, você pode ser um contador, um administrador e etc e tal. Um estatístico e por aí vai. A programação é só ali a ferramenta, o instrumento. Agora, você pode trabalhar com um software de transmissão de TV, pode trabalhar com um software embarcado, pode trabalhar com back-end, com front-end, dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de e-commerce, domínio de negócio. Então, vê se aquilo é o que te agrada, é o que tu quer. Às vezes cara, não, eu quero programar game. Isso que eu quero. Então, cara, foca e tentar trilhar o caminho de ir pro mundo dos games. Conseguir um estágio, esses projetozinhos bases, fazer nessa área. Agora, não, gostei da Avante, quero entrar pra Avante, mundo do e-commerce é legal. Tenta clonar uma loja, tenta ir mais para esse lado de, tipo, que é o mundo de e-commerce. Exatamente. Então, esse é um conselho que é legal. Uma outra questão é, em termos de tecnologia, o que vocês sabiam na época e o que dentro do estágio isso fez com que vocês fossem procurar? Vou dar um exemplo, GraphQL, talvez, React. Diz aí o que tu sabia, o que tu acabou avante, o estágio te abriu a porta para começar a estudar. Cara, sim, eu sabia várias coisas diversas, espalhadas. Eu sempre fui muito curioso, então eu sabia várias tecnologias soltas, assim, mas não sabia nenhuma stack completa, vamos dizer assim. Eu sabia C++, eu sabia HTML, eu sabia várias coisas soltas, mas que eu vinha estudando mesmo era HTML, CSS, JavaScript, Java, que era o que eu estava estudando no meu curso. Mas eu já estava, assim, com a ponta do pé olhando o React. Eu já tinha começado a dar uma olhadinha aqui, mas nunca tinha feito nada. E depois que eu fiz a entrevista, antes mesmo de começar a atuar, que eu vi que a parte forte de atuação mesmo seria com React e CSS. CSS eu sempre fui muito curioso, sempre estudei, então eu já tinha um domínio, assim, da linguagem. Então não era um problema. Então a outra coisa que sobrava, que era muito usada, era React, que eu não conhecia. Então, no final de semana, antes de começar, eu já peguei para estudar React e tirar todas as minhas dúvidas para já chegar com uma noção melhor. E tu, Gui, o que tu sabia já, ou o que aqui dentro foi onde tu teve o estalo para começar a estudar? Cara, meu conhecimento, na verdade, era muito baixo. Eu só tinha tocado em algumas tecnologias, só que nada que a gente utilizasse aqui dentro. Por exemplo,
Já tinha tocado em .lua, já tinha tocado até em PHP MyAdmin, tá O ligado? que é dot lua? Ponto .lua, pô. Ah, tá, a linguagem lua. Ah, Uhum. tá. Dot lua, chega a Dot mistura de lua. dot net com A lua. Microsoft botando a mão aí, né? Ah, tá, lua, vai. Aí Deixa eu adivinhar, extensão pra jogo. É, Ah, Sempre. sabia. Lua só é É. usado pra isso, coitado. sim. A Intelbras Só que- usa também, tá? É? Olha só. É. Então, Só o que- jogo Intelbras. Jogo da Intelbras É. também. Cobrinha da... Jogo da Intelbras. Aquele jogo de cobrinha do Interfone, tá ligado? Aham. Desculpa, Não, ainda Gui, é desculpa. estendido, pô. Não, relaxa. Aí, só que eu já tinha entrado no curso, como dito antes, eu era bolsista, então eu já tava ali pegando HTML, CSS, JavaScript mais a fundo. Inclusive, eu já tava desenvolvendo uma loja, que era o projeto inicial do curso, quando eu entrei na Vant, que foi no mesmo dia que eu tive que apresentar essa loja. Olha só. Então, eu só tinha o conhecimento base, que era pedido, e conhecimento em algumas... Só um overview em algumas tecnologias soltas que a gente não utilizava aqui dentro. Entendi. Mas, por exemplo, assim, React foi aqui. React, então, eu sabia da existência, só que eu nunca tinha pegado, porque eu ainda não tinha uma base fixa de JavaScript, sabe? Eu já tinha noção disso. Tá, eu tenho que ter uma noção intermediária de JavaScript pra mim começar no React, senão vou ser um perdido em duas, tá ligado? E quando vocês entraram e vocês viram, por exemplo, essa questão da construção de lojas, que é o que a gente faz aqui, qual o nível de conhecimento que vocês tinham, por exemplo, de que é um SKU, o que é um produto, o que é logística? Nada? Nada. Vocês olhavam para a loja e imaginavam que era um site, mas toda essa estrutura para trás. E é isso que a gente... Aí eu tô falando isso para quê? Para a gente exemplificar o que é o domínio de negócio. O que é o negócio onde a gente vai trabalhar. Então, quando tu entra aqui, principalmente durante o curso e a montagem, a gente começa a aprender, né? Exatamente. O que é a home? O que é uma vitrine? É porque Que isso é uma é uma PDP? coisa que é complicado de você querer que o candidato à vaga saiba, porque é aquela questão de domínio de negócio, né? Então, assim, é difícil cobrar isso sendo que é usado só aqui. Então, a gente tem que ter essa iniciação aqui para conhecer mais sobre isso. Total, é. E o que eu quero exemplificar é que aqui dentro você aprende isso. Isso. Então, por mais que você entre, às vezes, já sabendo programar, aqui dentro a gente vai acabar transmitindo esse conhecimento do domínio de negócio, né? Pois é, eu cheguei a falar disso lá de novo, num outro vídeo do Commerce Experts, que eu conto como eu comecei na tecnologia, que quando eu descobri as agências, nunca tinha passado pelo meu radar, assim, quando eu descobri que eu parei para pensar que o Mercado Livre ou essas lojas que a gente usa, elas não vêm do nada, né? Alguém tem que desenvolver, e foi aí que eu parei para pensar como que tudo isso funcionava. Vocês tinham ideia da imensidão que é por trás? Por exemplo, a parte de entrega, a parte de pedidos, a parte de promoção, Nada, eu achava que era mágica. preço. Pura mágica. Que para quem não entende, assim, muitas vezes as pessoas... A gente usa uma plataforma, isso é bom explicar, né? Para desenvolver. Então, assim, quando você vai fazer uma loja, essa loja não começa do Hello World, né? Não começa da primeira linha de código. Já existe, por quê? Porque muitas lojas têm partes semelhantes. Então vai ter um header, um footer, uma página principal, vitrines, né? Tipo, a parte da página de descrição do produto, o checkout. Então, tudo isso que é comum, softwares que a gente chama de plataforma entregam pra gente. No nosso caso, é a Vtex, a maior da América Latina, uma plataforma hiper completa para clientes médios e grandes, hoje mais para clientes grandes, talvez. E a gente desenvolve em cima dela. Então, a gente personaliza e estende essa plataforma. E aí, quando você começa a olhar a imensidão com essa plataforma, a gente começa a se tocar, né? O quão já é Muito mais complexo. né? Que não aparenta ainda. Não complexo de difícil, tá, gente? Não fiquem com medo, porque, tipo, é fácil de entender. Completo, né? Só que é completo, assim. Tem coisas que tu não para pra pensar, do tipo, eu compro, beleza, depois que eu compro, pra onde é que vai esse pedido? A compra ideal, né? A gente fala aqui que ela não tem que ter nenhuma fricção. Então, você chega, escolhe o teu pedido, fecha o carrinho, paga e a coisa chega na tua casa. Então, é para ser o mais fácil possível. Só que para isso acontecer, alguém teve que fazer o site, alguém teve que separar o pedido, enviar o pedido, receber o pedido. Então, é muita coisa que acontece. Tem integrações, muitas vezes, a maioria das vezes, para falar bem a verdade, essas empresas grandes, elas não fazem o cadastro dos pedidos manualmente, eles não fazem ali um a um. Então, eles têm um software chamado ERP, onde controla toda a parte gerencial da empresa, que vai estar ali o estoque, o catálogo, que vai se integrar a uma plataforma. Aí depois para dar baixa no produto, para fazer o estoque, para fazer o despacho. Tem muita coisa. Tem muita coisa no meio do caminho. Então, assim, para quem acha que trabalhar com software de e-commerce é só fazer ali a parte visual, não é. Não.
Tem muita coisa ali, muita integração. Tem muitos sistemas, como sistemas de... sistema de ponto, cashback, fidelidade, a inscrição, assinatura de produto. Uhum. Cara, é uma imensidão. O mundo do coisa. e-commerce é muito grande, né? Então, eu acho que dentro da empresa, você vai também ter essa iniciação nesse mundo. Mas beleza, passamos por essa fase, vocês completaram lá com sucesso, com louvor o curso, vocês viraram trainee ou viraram estagiário? Então, pode contar a tua história, porque Pode comigo falar foi aí. um pouco diferente. Tá, tranquilo. Pra mim, eu acabei concluindo o que era pedido do estágio ali, que era fazer o projeto, mas a gente continuou como a segunda fase do estágio, que era quando a gente realmente caía ali no mundo real, começava já em projetos reais. Eu fiquei ali um tempo trabalhando, só que a demanda era grande. Daí eles pediram pra mim trabalhar como CLT. Eu acabei aceitando, vim. Como trainee, no caso. Como trainee. Como trainee. Acabei trabalhando, aceitando como convite pra ser trainee e tô até hoje, assim. É bom explicar, né, para quem não tem a noção de como funciona normalmente dentro das empresas, assim, você faz o estágio não é feito por a CLT, né, o estágio é uma outra legislação, tem toda uma questão ali como funciona um estágio, né, regras que regem o estágio. Isso. Como contratado, a porta de entrada é trainee, então normalmente depois do estágio você vira trainee, aí você vira 8 horas, é CLT, tem todos os benefícios de um contratado, no caso, né, do Rafa. Comigo foi bem atípico, assim, até porque eu já cheguei um pouco mais tarde e, na verdade, o meu curso total do estágio durou 3 semanas só. Foi um pouquinho mais rápido. Então, como eu falei, eu já tinha uma experiência, eu já praticamente dominava CSS antes de entrar. Então, essas 3 semanas foram para mim entender como que a gente usava aqui e entender React, como funcionava, e daí me convidaram para participar do time de implantação. Então, eu já saí direto do estágio para participar desse time, e daí depois de alguns meses nesse time, eu já fui para o time de inovação, e daí na virada do ano eu já fui efetivado mesmo como desenvolvedor, 8 horas, CLT e tudo, participando desse time de inovação daí. Tá, aí o que eu quero saber de vocês? Saiu do estágio, lá no programa de estágio, ou pelo menos na parte ali do Innovation Class, era simulado o negócio, era uma loja que não era a loja Asvera, né? Como é que foi a transição para o primeiro job numa loja Asvera? Rolou nervosismo, ficou assustado, ficou com medo de botar no ar e quebrar a loja? Como é que foi? Foi engraçado. Eu tenho até hoje no meu celular um print que eu tirei do meu primeiro PR. Eu tenho até hoje, porque eu entrei na parte de homologação de uma loja que já estava no ar, e eu fui arrumar alguns problemas, algumas coisas da parte de homologação, e quando eu fiz o meu PR, que ele foi aprovado, eu fui fazer o merge, eu fiquei muito feliz, tipo, é a primeira vez que eu tô botando minha mão numa loja real, e daí eu tirei um print e eu tenho salvo até hoje, assim, do meu primeiro PR lá naquela loja. Tu, Guilherme? Cara, comigo foi diferente porque eu já entrei em um projeto que era atípico. Só que... Só um detalhe, tu não pode revelar o projeto até ele pôr, tá? Só pra Exatamente. se lembrar aqui do Não, detalhe. eu sei Guarda disso. esse nome. Só que... Daqui a uma semana tu volta e tu fala, eu trabalhei. Eu tô assim já. Mas, cara, diferente do Rafa, eu não fiquei contente, eu fiquei com medo. Porque ele tem um fluxo de Git gigantesco, o projeto. Então eu fiquei com medo, pô, subir algo errado aqui pra master? Não. Subir algo pra outra branch aqui errado? Não, vou cagar os negócios. Fiquei com muito, muito medo de fazer algo do tipo. Mas trabalhar foi tranquilo, não foi nada além de aplicar o que eu já tinha feito em estágio, né? E, cara, só Gitflow. Gitflow, é por isso que é muito importante dar revisada em Gitflow. Beleza, galera, a gente falou do começo, do passado, do presente, agora vamos falar um pouquinho de futuro. Vocês estão aí, estão trabalhando. O Rafa hoje já é pleno. O Rafa, na verdade, é bom sempre destacar que o Rafa começou a programar há muito tempo. Faz. O Rafa, ele, apesar de ter entrado e tá falando de web, o Rafa com 11 anos de idade já estava ganhando o Arduino para brincar. foi. Então, o Rafa, apesar da pouca idade, ele já tá aí há muitos anos brincando de desenvolver, né? Então, o Rafa, ele teve uma carreira rápida, porém, ele Já começou tinha um lá background atrás, em tinha um programação background. antes. Tu tá como trainee. E aí eu queria saber de vocês, assim, a visão de vocês do futuro. O que vocês querem, pessoa mesmo? Assim, eu quero trabalhar mais com front, eu quero aprender mais back, eu quero continuar com e-commerce, eu quero ir para jogo. Pode dizer, de boa, é um papo. Então, o que vocês têm de visão de futuro de carreira para vocês, assim? Tá, acho que eu posso dizer que eu prefiro me aprofundar
não só no front quanto no back. Eu quero cumprir as stacks. Quero aprender ali banco de dados também. Aprofundar meu conhecimento, né? Eu já tenho um raso que foi me passado pelo Senai. Pretendo continuar nesta parte de e-commerce. Continuar estudando sobre isso. Não só sobre esse ecossistema todo de e-commerce, como a gente comentou anteriormente, mas eu quero saber mais a fundo do porquê que ele é feito assim, e se ele é feito assim, de que forma que a gente pode usar para melhorar, mas eu também quero explorar outras coisas, não como game dev ou algo do tipo. Eu quero explorar mundos que tragam desafios para mim, uma diversão, assim por dizer, né? Tu não quer ficar ali estagnado em uma única só coisa, tu quer explorar o mundo, tu quer ampliar a tua visão, tu quer entender como as coisas funcionam e tu quer tocar em coisas que tu não entende como são feitas. E é isso, eu pretendo aprender apenas. E tu, Rafa? Cara, complicado, né? Eu sou muito curioso, assim, eu acho que eu já falei isso umas 3 vezes, mas é porque sempre volta à tona. Eu gosto muito de descobrir coisa, então quanto mais obscura, mais difícil for, mais interessado eu tô em descobrir e ver como é que funciona. Eu adoro fazer projetos à parte, assim, eu adoro descobrir, estudar coisas diferentes, então eu não me deixo estagnar só nessas mesmas tecnologias. Então eu tenho projetos em Go, em Rust, em C#, enfim. Mas, assim, como profissão mesmo, eu acho que tem muita coisa para aprender ainda. A gente está recentemente fazendo umas descobertas muito legais agora, então, descobrindo e entendendo a plataforma, por que e como funcionam as coisas, eu acho que tem muita coisa para a gente aprender e tem muita coisa para ser explorada ainda. A plataforma ela já tem vários anos, o I.O., acho que já está funcionando há 4, 5 anos, e tem coisas assim que a gente descobre, que a gente vê que ainda não foram usadas e que podem ser exploradas ainda, para a gente construir coisas mais legais em cima disso. Então, acho que ainda tem bastante terreno pra gente descobrir e construir coisa nesse ecossistema. Como ninguém me perguntou... Eu ia perguntar, mas você não deixou. Mas como isso é uma conversa, não, brincadeiras à parte. Eu também, cara, eu tô nessa vibe aí de descobrir, tipo, mais coisas sobre a plataforma, assim, sabe? Apesar de eu programar há muitos anos e já ter uma boa noção de e-commerce quando entrei na Avante, porque já tinha trabalhado com meio de pagamento, vitrine inteligente e tal, mas foi aqui que eu me aprofundei em execução da loja. De tirar uma loja do papel, né? E, cara, assim, eu aprendo de tudo aqui, desde a questão de cliente, a dinâmica. Eu trabalhei muito tempo em soft house, dentro de agência um pouco as coisas são mais aceleradas, porque tem time to market, concorrência é grande entre as lojas. E então é sempre assim, para mim, um desafio conciliar a parte técnica com a velocidade de entrega cujo o mercado necessita. Uhum. Então isso eu tenho aprendido muito, assim, sobre a plataforma também, aí porque assim, a gente é curioso, a gente quer saber como é que funciona cada detalhe, né? Uhum. Então a gente tava até agora ali fuçando o sistema de eventos de I.O., como é que funciona, como é que não funciona, eventos no back-end, já vou dar aqui o spoiler, vai atrás, lá tem umas coisas bem legais. Bastante coisa legal. Tem pergunta minha lá no community da Vtex. Libera aí, Jorge. Fala lá, cara, quais são os eventos que a gente tem disponível. Só um arquivinho. Só mostra pra gente lá, igual tu fez no último Official, lá com a pergunta do Rafa. Só dá um overview. E aí tem muita coisa legal. A plataforma é legal, tem muita coisa bacana, mas também tem a questão do domínio de negócio que a gente estava falando ali, assim. Tem muita coisa que eu sabia que existia. Logística reverso, eu já conhecia, tudo. A parte ali de entregas, docas, OMS... mas nunca com essa visão tão aprofundada que eu tenho que entrar hoje quando eu tenho que dar uma solução para o cliente. Então, eu realmente, assim, além daquilo que eu já sei, eu tô me aprofundando todo dia tentando entrar no detalhe, cara. Assim, essa é a minha vibe hoje ali, entendeu? Uhum. Então é isso, galera. Obrigado. O Rafa tá sempre aqui porque é o co-host. O Gui hoje é o nosso convidado da vez. Volta mais, né, Gui? Pô, tava com vergonha, pô. Não precisa ter vergonha, isso aqui é um papo, pô. Só falta aparecer na Avante também, né?
Então tá, galera, obrigado. Quem estiver assistindo isso aqui e for participar do próximo Innovation Class, as dicas estão dadas. Estão dadas. Né? A gente quer ver mais gente aqui, O caminho tá dado ali, os hacks estão dados ali. Procura a gente lá no LinkedIn, qualquer coisa para trocar uma ideia, quiser saber como é que funciona o trabalho na Avante. Seja você querendo se candidatar para o programa de estágio ou também para fazer uma entrevista de emprego. Estamos contratando, aliás, estamos com bastante vagas abertas. Tô ali querendo o desenvolvedor. Então, tipo, tudo que precisar lá de contratação, fica de olho no site da Avante, no LinkedIn da Avante, no nosso LinkedIn pessoal também, porque a gente está sempre repostando ali, né? Quando a gente tem vaga. E é isso. A gente se vê no próximo. Valeu! Até mais.